A gente também está conectado aqui conosco o professor Carlos Gustavo Pogio, de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo. Agradeço muito aí, a tua possibilidade de nos atender neste fim de semana, justamente nesse momento em que as tensões começam a aumentar. E aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso que nós comentávamos agora com o Elcio, do medo instalado, porque em conversas anteriores que a gente teve com outros especialistas que participaram aqui do programa, a maioria deles menciona que não entende o ataque como algo para trazer um prejuízo material ou em termos de vidas para Israel, mas sim provocar uma onda de medo, dar um recado do medo para esse Estado. Isso já está acontecendo a partir dos relatos que a gente recebe agora de pessoas que conversam ao vivo conosco. Qual que é a tua visão sobre esse conflito? Boa noite. Boa noite, prazer conversar com vocês. Olha, a princípio a gente deve entender que o medo costuma ser um mau conselheiro, né? Eu acho que nós estamos diante, para oferecer uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo, né? A gente está diante de uma realidade bastante nova, né? Apesar do fato de que as tensões entre Israel e Irã são tensões já que vêm de bastante tempo, a forma com que o Irã e Israel travavam esse conflito era uma forma indireta, né? Via milícias, o Hezbollah ajuda, o Irã ele fornece ajuda ao Hamas, ajuda aos Houthis, né? Que são uma série de milícias e aquilo que a gente chama nas relações internacionais de atores não estatais, né? A gente nunca teve, na história deste longo conflito, um ataque direto do Irã a Israel, né? Então esta é a primeira vez que isso acontece. Claro, a gente tem aí a interpretação, como você colocou muito bem, que não é um ataque total, né? Um ataque com drones, que pode talvez indicar uma resposta calibrada de Israel. Ora, a gente não tem como afirmar isso, né? E acho que nesse contexto em que você coloca da questão do medo, e no momento em que Israel está envolvido numa guerra bastante forte com o Hamas, né? E está em estado de guerra nesse momento, a gente não tem como simplesmente prever qual será a reação do governo de Netanyahu, né? Na verdade, o que a gente tem visto recentemente, algumas declarações, é que deverá haver uma resposta por parte do Estado de Israel. A gente não, uma das questões que a gente compreende quando estuda guerras é o problema da falta de percepção, né? Ou seja, nem sempre os dois lados eles têm uma percepção completa sobre aquilo que o outro pretende fazer. Então, a gente não pode necessariamente prever qual vai ser a resposta de um ou de outro lado, mas nós estamos certamente entrando aí num momento bastante perigoso, né, que desenvolveu muito rápido no Oriente Médio. Eu estava lembrando aqui que há pouco mais de 6 meses o secretário de Segurança Nacional do Biden dizia que o Oriente Médio estava no seu período mais calmo nas últimas 2 décadas, né? Isso foram poucos dias antes do ataque a Israel em outubro, né? Isso desencadeou aí uma série de movimentos, uma série de tensões que já estavam colocadas nessa região. A região é uma região conhecida por ser este barril de pólvora, né? E eu acho que nós estamos, eu sou bastante pessimista com o que pode vir pela frente, né? Acho que nós estamos aí, de fato, no momento em que esse barril de pólvora começam a acender alguns fósforos e devemos estar diante aí de alguns momentos bastante complexos diante de nós. Eu vou pegar uma linha do que o professor Pogio estava falando. Nos últimos 6 meses, quando deflagrou a guerra de Israel contra o Hamas, o Antony Blinken, que é o chanceler dos Estados Unidos, secretário de Estado, esteve na região 5 vezes. Entre os compromissos dele, falar com o aliado de primeira ordem dos Estados Unidos, Israel, mas também tentar, entendo, Pogio, que evitar essa expansão do conflito. Eu queria aproveitar a vantagem de falar contigo, que é um americanista, está nos Estados Unidos, o professor Pogio leciona no Berea College, no estado do Kentucky, para perguntar a posição dos Estados Unidos, institucionalmente, na figura do presidente Joe Biden, que não se manifestou. O gesto que ele fez foi dizer que estava em contato com o seu secretário de Defesa e com o seu chanceler, cancelar o final de semana de folga, voltar para a Casa Branca e, pelo que a gente sabe, ele está numa reunião ali com o núcleo duro, com a vice, com o secretário de Defesa, secretário de Estado, tentando dar uma resposta pública e para os seus aliados. Isso não está perigoso, Pogio? Esse silêncio não pode custar muito caro para o Joe Biden?
Vale, como a gente tem visto nesta questão da invasão israelense à faixa de Gaza, o Biden e a sua administração parecem ter muito pouca influência sobre o governo do Netanyahu, né? Já tem uma série de pedidos que a administração Biden faz de moderação para o governo Netanyahu que são simplesmente ignorados, né? Acho que isso de alguma forma repete aí um padrão de relacionamento, né? Netanyahu já está de alguma forma no poder em Israel já há muitos anos, né? De uma relação complicada que ele tem, principalmente com líderes democratas, né? Ele também teve uma relação muito ruim com o Obama, por exemplo, né? Então isso mostra, creio que tanto o Joe Biden quanto o seu secretário de Estado talvez estejam percebendo aí a pouca influência que eles parecem ter quanto às ações que o governo de Netanyahu toma. Mas, de fato, nós não podemos descartar, como você coloca, né, que nós estamos em um ano eleitoral e, portanto, as respostas do Joe Biden serão respostas que vão levar em consideração o que isso pode trazer de benefícios ou malefícios do ponto de vista político eleitoral para ele, né? Eu acho que, fundamentalmente, grande questão agora, Vale, para a gente, inclusive, saber qual vai ser a resposta americana, é o que o governo israelense vai fazer. Acho que a grande questão na mesa que está agora para a gente prestar atenção é qual vai ser a resposta do governo israelense, em quanto tempo, de que forma, que dimensões e que espécie de movimento isto vai levar adiante, né? Porque nós podemos sim estar diante aí, de novo, a gente tem que deixar muito claro, a região do Oriente Médio é uma região de fato de muitos conflitos, mas normalmente são conflitos, como disse, muitas guerras civis, muitos conflitos entre atores não estatais, muitos conflitos indiretos, né? A Síria como um caso importante, a gente vê uma série de conflitos indiretos entre diversos atores, Israel e Irã têm estado num conflito indireto já há muitos anos, mas agora se a gente tiver de fato uma guerra entre dois atores fortes estatais, Irã, uma potência regional, Israel, uma potência militar, nós estaríamos aí diante de uma nova realidade geopolítica.